No início deste ano, essa casa legislativa colocou à disposição do plenário a discussão sobre os problemas que os usuários da rodovia BR-101 e concomitante, os munícipes da cidade de Palhoça têm enfrentado em razão da irresponsabilidade e da incompetência da empresa Artéres Autopista Litoral, que é a gestora da rodovia BR-101, com ênfase no trecho da cidade de Palhoça. Na mesma oportunidade, tive a condição de apresentar a apreciação dos senhores que a autopista litoral estava a descumprir 7 cláusulas do contrato de concessão celebrado junto à NTT. A maior indignação que nós trouxemos aqui a este plenário, senhores vereadores, reporta-se ao problema dos congestionamentos infinitos que têm se formado ao longo dos trechos da BR-101 no perímetro de Palhoça, com grande destaque para o trecho entre a rodovia BR-282, que tem ali a rótula da 282, até a divisa aqui com o município de Palhoça e São José. Este problema, senhores vereadores, há pouco mais de um ano, ocorria sempre no período da manhã. Hoje, infelizmente, o problema acabou se agravando, até por conta da inércia dos setores públicos e também dos setores privados. Hoje nós temos problemas com congestionamento às 14 horas, às 6 horas da manhã, às 17 horas, aos domingos, pasmem, senhores vereadores, aos domingos nós temos congestionamentos a partir das 17 horas, que se prolongam até as 21, 22 horas. E isso tudo é fruto exclusivo da incompetência, do desmando, do desrespeito praticado pela empresa Autopista Litoral Artéres. Naquela oportunidade em que discutimos essa situação, deliberamos o envio de alguns documentos, de alguns ofícios ao Ministério Público, o qual nós requeremos a instauração do inquérito civil público, e eu tive a oportunidade de, no início do mês de março, tomar conhecimento, através do representante do Ministério Público Federal, de que as nossas manifestações estavam num setor de análise para ver se não iria ser instaurado um inquérito civil público em duplicidade, mas que em muito breve estariam nos retornando, dizendo as providências que serão adotadas pelo Ministério Público Federal, que é a nossa maior pretensão, é que o Ministério Público abra ou instaure um inquérito civil público e com aquele instrumento legal possa forçar a NTT e a Autopista Litoral a dar explicações pontuais, de sorte que permita, inclusive ao Ministério Público Federal, ingressar com alguma ação competente, alguma ação judicial competente, que possa, através do poder jurisdicional, do poder judiciário, intentar alguma ação judicial obrigando a Autopista Litoral a cumprir o contrato. Recebemos como retorno, igualmente, algumas manifestações de alguns deputados federais, de alguns deputados estaduais. Mas no dia de hoje, eu tive a felicidade de receber no nosso gabinete um ofício que nos foi encaminhado pela NTT, que é a agência responsável pela fiscalização e que igualmente é a signatária do contrato de concessão. Mas novamente, pasmem, senhores vereadores, com muita cara de pau, sinceramente, até porque o representante da NTT esteve aqui no gabinete do prefeito na semana que passou, inclusive isso foi noticiado nos veículos de comunicação da Palhoça. Eu, particularmente, como vereador, não tive conhecimento e não fui convidado. Na imagem fotográfica que vi, que registraram,
também não vi nenhum representante da CIP, nenhum representante da CDL, nenhum representante da OAB, e também não vi muitos vereadores lá, talvez um ou dois. Tá? Infelizmente não tivemos essa oportunidade, mas tudo bem, vamos adiante. Com a maior cara de pau, e demonstrando o tamanho do desrespeito que a própria NTT e a Autopista Litoral mantém para com essa sociedade, eles nos deram a seguinte resposta. Primeiro, se preocuparam em mais de uma página e meia defender que o reajuste do pedágio foi legal. Mas este não era o objeto da nossa resignação. O objeto era que ela estava a descumprir o contrato em alguns pontos e, por consequência, não era merecedor do reajuste. Era só isso que nós falamos. O que nós pretendíamos era que a NTT explicasse pontualmente para nós quais as providências seriam adotadas. Mas eles se limitaram num único parágrafo a dizer para nós o seguinte: em todos os parágrafos defenderam o reajuste que foi concedido ao pedágio. E apenas num único parágrafo eles nos disseram o seguinte, e eu gostaria de ler aos senhores, compartilhar com os senhores apenas um trecho, o qual eu abro aspas, tá? E ele diz o seguinte: diante dessas atividades realizadas no ano de 2017, foram registrados 269 termos de registro de ocorrência contra a atuação da Autopista Litoral. A NTT, por meio do seu setor de fiscalização, esteve aqui no perímetro de Palhoça e lavrou 269 termos de registro de ocorrência e 12 autos de infração no trecho catarinense da Autopista Litoral. Ora, se isso daqui não é motivo de se discutir o contrato, eu quero quebrar minha carteirinha de advogado, minha credencial de advogado e vou discutir outra coisa. Porque, senhores, nós mostramos aqui através de um documento 7 itens que a Autopista Litoral está a descumprir. Um refere-se à fluidez do trânsito. Aquilo ali é problema técnico. Aquilo ali não é só o problema da necessidade da terceira faixa. Qualquer estudo técnico vai verificar que há possibilidade de melhorar a fluidez do trânsito. A outra questão que nós apontamos claramente aqui, que basta vir um único técnico da NTT ou um engenheiro qualquer, verificar a medição daquele espaço da marginal, que fica situado ali no trecho da van, para constatar que lá não há possibilidade de passar, de circular, 2 veículos de grande porte. E isso já haveria possibilidade da fiscalização da NTT determinar a adequação. Então, senhores, novamente, eu quero dizer aos senhores que na próxima sessão eu vou apresentar um requerimento e eu quero encaminhar este documento da NTT ao Ministério Público. E eu entendo que há necessidade, senhor presidente, há necessidade de se deslocar até Brasília uma comissão de vereadores da cidade de Palhoça para discutir esse absurdo que eles relataram para nós nessa resposta. Senhor vereador. Só um minutinho para concluir, vereador. 269 termos de registro de ocorrência. O que quer significar isso? Nós precisamos saber pontualmente. Explicar isso aqui que eles mandaram para nós, isso é demonstração clara de desrespeito para com a sociedade palhocense. Outra questão, 12 autos de infrações lavrados, tem algum problema?